Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu primeiro vídeo no YouTube. Estou muito feliz de estar podendo gravar esse vídeo aqui para você. Eu me mudei recentemente para Portugal, ainda estou me adaptando aqui nesse novo lugar. E eu imaginei que seria muito legal eu ter assistido um vídeo como esse que eu estou gravando aqui para você agora, para eu ter algumas noções antes de chegar aqui. Eu confesso que eu fiquei muito tempo esperando para vir para cá, então tá sendo a realização de um sonho mesmo. Mas eu havia criado uma expectativa sem pensar em algumas possíveis dificuldades e isso me pegou de surpresa. Eu estava realmente muito animado e não esperava que eu fosse encontrar tantas dificuldades quanto as dificuldades que eu encontrei. Mas isso eu não quero dizer para te desmotivar nem nada disso. Pelo contrário, é muito legal estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. Mas eu acredito que um vídeo como esse pode te ajudar a entender e saber o que esperar e ao mesmo tempo te divertir, caso você esteja aguardando para fazer essa viagem, para fazer essa mudança. Acho que pode ser divertido assistir esse vídeo e ter algumas noções e algumas ideias. Bom, vamos lá. O que eu vou falar sobre esse vídeo? Basicamente, eu vou falar dos pontos que eu considero mais importantes. Questões culturais, percepções que a gente tem, que às vezes a gente estranha um pouco, não entende muito bem porque algumas coisas acontecem do jeito que acontecem. Eu pensei que isso fosse ser uma besteirinha, assim, que não ia fazer muita diferença na minha vida, mas esse foi o ponto principal, assim, que me chamou a atenção e eu fiquei bastante irritado, assim, muitas vezes. Então, quero falar um pouco sobre isso para você. Quero falar também um pouco sobre questões financeiras, que eu sei que é uma grande questão aí para todo mundo. Então, um pouco dos preços, como que é essa realidade financeira morando aqui, com o que você precisa se preocupar, quais são as mudanças, adaptações que você precisa fazer, quais são os principais pontos e até mesmo tipo quanta grana que eu acho que você precisa ter para você conseguir viver aqui numa boa. Vou falar um pouco sobre alimentação, que entra um pouco no quesito tanto financeiro quanto cultural. E deixa eu ver o que mais. Basicamente isso e alguns outros pontos aqui, como a própria adaptação à língua, os prestadores de serviço, o trânsito. Então vamos lá, mas primeiramente eu quero me apresentar aqui para você. Meu nome é Lucas, não vou me alongar muito sobre mim, porque eu acho que não é essa a grande questão do vídeo. Mas eu tenho o sonho de morar fora desde que eu era adolescente. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos mais ou menos, eu fui visitar, né, junto com a escola, universidades. E, e daí tinha a universidade que eu acabei fechando a matrícula depois, né, que ela tinha um programa de intercâmbio, mas eu acabei indo e não tive a oportunidade de fazer o programa de intercâmbio. Depois eu tive algumas fases na minha vida onde vários amigos foram morar fora, principalmente na Austrália, foi um destino aí de muitas pessoas que eu conheço. E eu sempre fiquei com vontade, mas eu sempre me vi muito envolvido com as coisas aqui, principalmente de trabalho aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, eu estou em Portugal agora, lá no Brasil. É, então eu sou empreendedor, eu sempre fui empreendedor, comecei a empreender na adolescência, então sempre me vi muito envolvido com meus negócios, né? E empreendedor está sempre olhando para o próximo passo, então eu sempre estive numa expectativa muito grande de algo que ia acontecer. Tive também algumas vezes que outros motivos me seguraram, até relacionamentos afetivos já foram bastante impactantes também em relação à minha, digamos, não ida para outros lugares. A questão de grana também, não é sempre que a gente está com essa disponibilidade financeira. Muitas vezes eu tinha possibilidade profissional, digamos assim, de ir, não estava tão envolvido, mas não tinha grana para ir também fazer essa mudança. E no final das contas, os anos foram passando e de repente, quando eu me vi, eu tinha uma família, tinha uma esposa, tinha um filho, é, e eu percebi que realmente não existia mais a possibilidade de eu, assim como quando eu era mais novo, né, de ir, chegar em outro país, procurar um emprego do zero, ir sozinho e seja o que Deus quiser. A gente vai ficando mais velho, as responsabilidades vão mudando, as pessoas começam a depender da gente, né? Eu já tenho duas empresas no Brasil, mas apesar disso, né, o pessoal pensa, ah, tem empresa, não sei o que lá, deve ser uma pessoa muito rica. Eu não sou uma pessoa rica, ainda não, um dia eu vou ser. Mas a grande questão é que eu percebi que só faria sentido para mim morar fora se realmente fosse algo que envolvesse minha carreira e que eu conseguisse, claro, levar minha família e ter uma boa estrutura, que eu conseguisse ter um padrão de vida que fosse pelo menos próximo ao que eu tinha no Brasil. Há 3 anos atrás eu tive uma perda de uma pessoa muito querida na minha vida e isso faz a gente refletir realmente sobre o que a gente quer pra gente, né? E a gente vê que o tempo ele está sempre passando e que se a gente não colocar realmente intenção no que a gente vai viver, a gente acaba vivendo o que acontece com a gente. Então eu tive uma conversa com a minha esposa e perguntei para ela o que ela tinha muito sonho, assim, uma coisa que ela tinha muita vontade. E ela falou que ela tinha uma vontade muito grande de um dia morar na praia. E eu falei para ela que eu tinha uma vontade muito grande de um dia morar fora do país, morar em outro país.
E foi interessante, né? A gente conversou na época, eu falei assim, vamos colocar energia então para um dia a gente, sei lá, daqui a uns 5 anos a gente conseguir viver isso. Daí ela falou assim, vamos, tal, a gente fez, digamos, esse acordo, mas a gente não sabia nem por onde começar, né? Não tinha nem ideia do que ia acontecer. E por uma ironia do destino, surgiu uma oportunidade realmente. Eu sou diretor de uma escola, eu tenho uma escola chamada Teia Multicultural e uma editora chamada Asas Educação, são duas empresas que trabalham em conjunto. E eu numa viagem, na realidade, a gente tinha uma parceria com a Microsoft, e através dessa parceria eu ganhei uma viagem para Londres. Só que aproveitando que eu estava em Londres, eu falei, vou para Portugal, depois eu não conhecia nenhum país europeu. Pensei, né, aproveitar e ir para Portugal, ficar mais uns dias, é um país um pouco mais barato e que ao mesmo tempo eu falo a língua, eu não sei falar inglês. E aí eu peguei e estiquei, prolonguei a minha viagem. Então saí de Londres, que a gente foi na verdade para uma feira, foi um grupo de pessoas e tal, foi super legal. E aí depois eu vim para Portugal. E em Portugal eu tinha uma amiga que estava morando aqui e basicamente ela me convidou assim para a gente conversou e a gente marcou de se encontrar. Na época, hoje eu não bebo mais bebida alcoólica, mas na época eu ainda bebi. A gente marcou de tomar uma cerveja e a gente foi tomar cerveja, bater um papo. E ela estava trabalhando com um grupo de pessoas que também eram conhecidos meus, numa espécie de escola, né? Aqui em Portugal existe um conceito de que homeschooling é legalizado. O que é homeschooling? Né? A criança aprender em casa, digamos assim, ela não frequentar a escola. No Brasil, se seu filho estiver fora da escola, você pode até perder a guarda dele. Aqui, você pode perder a guarda também se ele não tiver, apesar de estar fora da escola, se ele não, você não comprovar que ele está de alguma forma se desenvolvendo, que ele está aprendendo. Então, existem várias maneiras aí. Eu posso depois, no próximo vídeo, entrar mais em detalhes sobre isso. Mas, resumidamente, ela me apresentou para o dono desse espaço de homeschooling, né? Porque é como se fosse uma escola, uma escola, mas sem ter toda a burocracia que uma escola precisa. Então, o espaço de homeschooling, ele junta várias crianças que teoricamente estão fora de uma escola e cria algo muito parecido com uma escola para as crianças se desenvolverem. Só que eles tinham vontade de transformar isso numa escola e o cabeça, assim, a pessoa que era o principal líder desse grupo de pessoas, né, porque era uma associação, ele estava de alguma forma também um pouco cansado dessa posição e querendo mexer em algumas coisas. Acabou que tempo vai, tempo vem, a gente fez algumas conversas e eles foram super receptivos e são pessoas muito bacanas mesmo. E a gente acabou então transportando e criando aqui, abrindo agora uma unidade da nossa escola aqui em Portugal. Então eu tive a oportunidade de vir me mudar para um outro país, mantendo, digamos, o que eu já fazia no Brasil, que é diferente da grande maioria das pessoas, provavelmente diferente de você, que vai em busca de um emprego para começar algo novo. Muitas vezes, né, tem pessoas que tem já uma área de atuação, né, e aí vem para um outro país para de repente fazer um serviço que no Brasil é mais considerado como um serviço de menor, uma menor que é necessário uma menor competência, né, uma menor capacidade ali técnica. Então, por exemplo, um serviço de atendimento, de, de entrega, de bar, enfim, coisas que são mais ali muitas vezes desinteressantes para o europeu trabalhar. Então aqui a gente tem, né, já começando a falar um pouco aqui da realidade aqui de Portugal, a gente tem uma demanda muito grande por mão de obra mesmo. Você não consegue contratar pessoas com facilidade com a facilidade que a gente contrata no Brasil. Então muita gente vem para cá, às vezes junta uma grana, fica um tempo ali juntando dinheiro no Brasil e vem para cá em busca de emprego e consegue se estabelecer e ter uma vida bacana aqui. Bom, vamos lá então. Essa questão do emprego, né, e da falta de mão de obra, ela é uma questão que ela envolve uma cadeia de outras questões. Então, um primeiro ponto que eu queria falar aqui é sobre o atendimento. É muito engraçado, né? Eu venho de São Paulo e em São Paulo a gente é conhecido por ter um atendimento realmente muito bom. Então você vai num restaurante, as pessoas são muito cordiais, elas te atendem de forma ágil. Claro que tem alguns lugares que não, mas se você for ver, na grande maioria dos lugares, sim. Diferente de outros estados, né? Eu já fui para outros estados no Brasil que eu não me senti bem atendido. Enfim, eu acho que São Paulo deve ter um dos melhores atendimentos mesmo do Brasil. Mas vindo para cá, com certeza aqui em Portugal a gente tem um atendimento muito pior do que, do que na grande maioria dos lugares brasileiros. Claro que não é todo mundo, eu já fui muito bem atendido por algumas pessoas aqui. Então tem, por exemplo, um açougueiro que eu compro carne que o cara é sensacional.
ele troca uma ideia, ele sabe todos os cortes de carne, ele já sabe o correspondente brasileiro, né? Então eu posso falar para ele que eu quero uma alcatra e ele sabe que carne que é, só que aqui alcatra, esse corte tem um outro nome. Então um cara super bacana. Eu tive algumas pessoas que me atenderam assim muito bem, principalmente pessoas mais jovens, mas geralmente o pessoal um pouco mais velho aqui, que é português mesmo, né? Porque digo que é português porque você é muito atendido por brasileiros, os brasileiros atendem de uma forma melhor mesmo, mas geralmente os portugueses não te atendem bem. Então, às vezes você sente que você está fazendo um favor de ir no lugar comprar alguma coisa, sabe? É meio absurdo. Você chega ali para ser atendido e você vê que a pessoa está meio mal-humorada, meio irritada porque você tirou ela, digamos, do sossego dela, sabe? Eu tive uma super dificuldade para fechar convênio de saúde, chama seguro de saúde aqui, né? Outros serviços assim, você fala, a pessoa não te responde direito, aí você precisa ficar lembrando a pessoa, né? Então, você manda o documento, a pessoa não te dá uma devolutiva que o documento tá ok ou que tá com algum problema. Você tem que perguntar para ela, daí você espera 2 dias, você pergunta, daí a pessoa fala, ah, não, falta uma coisa, sabe? Então, o atendimento de maneira geral, assim, salvo algumas pessoas que foram maravilhosas aqui comigo, a pessoa do banco também foi muito legal. A maioria, eu sinto que tem extremos, assim. As pessoas que te atendem bem, atendem você muito bem. E as pessoas que, mas a maioria não te atende bem e algumas pessoas são realmente péssimas, assim, você não acredita, são tipo, chegam a ser grossas. E às vezes a gente tem a sensação de que a pessoa está sendo grossa com a gente, mas na verdade ela só está sendo do jeito que ela costuma ser. A gente no Brasil, né, tem muito esse costume de tomar um cuidado muito grande com a maneira como a gente fala com as pessoas. Então você vai pedir, por exemplo, né, você quer que a pessoa pegue, eu quero que você pegue essa cadeira para mim. Eu não falo pega a cadeira para mim. Eu falo, poxa, você poderia, por gentileza, pegar a cadeira e me trazer um pouquinho mais perto, porque daí eu vou poder sentar, né? A gente cria todo um argumento para conseguir pedir algo, né? E aqui eles são bem diretos. Então, você fala, eu fui um dia pagar, por exemplo, no cartão, né? Não é todo lugar, em São Paulo, pelo menos todo lugar aceita cartão. Aqui não. Aqui em muitos lugares eles só aceitam dinheiro. E aí eles. E você que se vire, né? Ah, não, mas não tenho dinheiro. O que você faz? Ah, tem um caixa não sei aonde, você vai, saca e volta. Sabe uma coisa meio assim? E aí, por exemplo, teve uma mulher que falou pra mim, não aceitamos. Tipo, não é que ela fala, ah, então, sabe o que que é? É que aqui a gente não aceita, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí tem a taxa da maquininha. Não é assim, é assim. Não aceita. Tipo, a pessoa nem olha. Você pega, dá o cartão, a pessoa nem olha pro cartão, ela só continua olhando pra tua cara e fala assim, não aceitamos cartão. Sabe uma coisa meio assim? Então, a princípio você estranha, assim, você fala, nossa, a pessoa tá. Eu, pelo menos, eu fico meio irritado, assim. Mas você tem que meio segurar um pouco e entender que para eles isso é normal, a pessoa não tá sendo grossa com você. E é engraçado porque se você fala de forma bem direta, assim, com as pessoas, elas também não ficam chateadas, sabe? Então, já tive uma situação, tipo, que, sei lá, a pessoa falou uma coisa assim, eu falei para ela responder no mesmo tom e a pessoa tá numa boa. E você vê que a pessoa não tá chateada, ela tá numa boa mesmo com você. Ela realmente não levou a mal o que você falou, sabe? Que nem, por exemplo, né, esses dias vieram os caras da internet instalar aqui em casa. E aí eu, por exemplo, a gente anda tudo descalço em casa, os caras estavam de bota, cheio de areia. E aí eles tinham que ficar esperando o pessoal da central lá devolver. E aí eu falei pra eles assim, de uma forma bem direta, eu falei, olha, eu gostaria que vocês esperassem lá fora. E se fosse no Brasil, eu sei que ia ficar chato, ia ter que ser mais cordial. Mas eles, ah, tá bom. E foram numa boa, sabe? Eles não se sentiram mal por eu ter falado isso. E não deveriam mesmo, né? Porque eu não falei por uma coisa com eles nem nada. É porque tava sujo, eu tava aqui com a minha família, com a minha esposa, sabe? Eu queria ficar mais à vontade. E eles estavam fazendo barulho, sujeira, e eles poderiam esperar lá fora, não ia mudar nada. Mas no Brasil a gente tem medo, né, de falar esse tipo de coisa, a gente fica sem graça. E aqui não, aqui você pode falar também numa boa, a mesma forma que você vai falar o que te der na telha, as pessoas também vão falar e tá tudo certo, sabe? Bom, então atendimento é um ponto que chama bastante atenção. Saibam que não é algo, se você se deparar com algo assim, você vai perceber que não é algo pessoal. As pessoas às vezes parecem que ela tá brava com você, mas ela não tá brava, ela tá só falando diretamente o que ela precisa. E você pode perceber que depois, prolongando a conversa, você vai ver que a pessoa realmente não está brava, sabe? E ao mesmo tempo a pessoa também tem uma tolerância maior pro jeito que você fala. Então, eles não têm o costume aqui de falar, ah, gostaria de não sei o quê, você poderia.
né? Quero, faça. É algo mais direto mesmo, sabe? Eles até não entendem, assim, algumas maneiras que a gente tem de elaborar as frases, né? Algumas palavras que a gente utiliza, porque realmente eles não veem uma necessidade no uso daqueles termos, daquelas palavras daquela forma. Bom, segundo ponto, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Legal. Segundo ponto, a pressa. É que assim, também eu vim de São Paulo, né, que é uma das maiores cidades do mundo, para morar num vilarejo. É assim, eu tô morando no Rogil, que é como se existisse uma cidade muito pequena e o Rogil tá perto dessa cidade muito pequena. Então ele é tipo, tem 3 ruas assim, é um lugar muito pequenininho. Então, claro que, né, e numa região que é a região do Algarve, que é uma região de praias, que já é uma região de turismo, né? Então já é uma região que não é urbana mesmo. É uma mistura assim de. Você tem o melhor de 2 mundos que eu gosto muito, né? Então você tem um território que ele é sítio, digamos assim, né? Ele é campo, e ao mesmo tempo você tem um território que é praia. Então é muito interessante assim essa união dessas duas coisas, mas é um território que não é cidade, sabe? Realmente são, eles chamam de aldeias aqui, inclusive, né? Vila também é um termo comum. Eu chamo, aqui eu me refiro, eu falo, não, eu moro num vilarejo, porque é uma vila pequena, digamos assim. Mas isso remete a várias coisas, né? Então, por exemplo, você vê a falta de pressa das pessoas, então é muito engraçado, porque você vê assim, uma pessoa tá no caixa, na sua frente, ela vai na maior paciência, ela fala. Aí o caixa, por exemplo, precisa falar alguma coisa com a pessoa, ele não vai ir passando os itens e vai falando ao mesmo tempo. Geralmente a pessoa para de passar os itens, fala, aí a pessoa faz uma pergunta, ela para de novo, sabe? Não tem esse atendimento ágil para não ficar fila, essa preocupação. Então você para e fica. Esses dias minha esposa ficou brava comigo, porque a gente estava no mercado, a gente se dividiu. Eu fui justamente no açougue e ela foi pegar as outras coisas. E o cara que estava na minha frente, o açougueiro super gente fina, que eu até já falei dele aqui no vídeo, o cara que estava na minha frente queria os bifinhos bem fininhos e não sei o que, e comprou um monte de coisa. E o açougueiro foi conversando, ele foi perguntando nas carnes e não sei o que. Aí chegou no final, quando eu estava terminando de ser atendido, minha esposa ligou e falou: Meu, cadê você? Né? Porque eu estava lá um tempão, o tempo que ela pegou todas as outras coisas era o tempo que eu estava na fila do açougue. Então demora mesmo, as filas demoram. No trânsito, isso reflete um pouco também. Então, deixa eu ver aqui se tem um tópico só para trânsito. Tem um tópico só para trânsito, vou falar um pouco mais disso, mas isso reflete bastante no trânsito. É, tem uma situação muito engraçada, né, que aconteceu. Um amigo meu que é sócio nosso da escola daqui, hoje é meu amigo, né, estava contando uma situação que ele estava na rua dirigindo e aí uma mulher, era uma rua de uma via só, e aí a mulher simplesmente parou o carro, desceu do carro, ele pensou que tinha batido, alguma coisa assim. Aí ela pegou assim no porta-mala, pegou um rodinho, pegou umas coisas. Aí ela se ligou dele. Aí ela percebeu que ele estava ali, vocês não vão acreditar. Ela chegou nele e falou assim: você espera um minutinho que eu vou limpar aquela casa ali? Em 10 minutos eu só vou fazer uma limpeza e volto. Ou seja, ela esperava que esse meu amigo fosse ficar dentro do carro, esperando ela sair do carro, fazer algum serviço de limpeza, voltar e sair. Daí meu amigo falou, não, né? Meu amigo brasileiro também falou, claro que não. Tô indo buscar meu filho na escola, né? E não faz sentido, imagina, na escola, não, na natação, sei lá. E aí ela ficou brava, ela não gostou, ela ficou meio aborrecida, assim, ela achou meio absurdo. E ela falou, mas não tem lugar para parar o carro. Ele falou, problema, né? Claro, tipo, como assim? Você acha que eu vou ficar esperando você fazer a limpeza e voltar? Mas se ela tava com essa expectativa, é porque muito provavelmente, dependendo da pessoa que ela conversasse, a pessoa ia achar que tudo bem, né? Que ia achar que tá tudo certo, então tá, vai lá. Então é meio absurdo assim, essa calma das pessoas, você tem que acostumar. Eu pelo menos estou desacelerando. Eu que venho de São Paulo, que trabalho, que faço tudo rápido, para mim está sendo um exercício assim, eu conseguir lidando melhor, cada vez melhor com essa questão. Vamos ver o que mais. Comida em casa. Olha, gente, em casa dá pra gente fazer, basicamente a gente come a mesma coisa que a gente comia no Brasil. Então compra arroz,
Tem uns nomes diferentes, os tipos de arroz, mas a gente achou aqui um arroz bacana e faz e fica gostoso. É carne. Então a gente tem comido basicamente ou pão e carne ou arroz e carne, não tem muita variação assim, não tem muita diferença. Macarrão também, mesma coisa. O que a gente percebe aqui é que, por exemplo, as coisas têm menos açúcar e menos sal. Então, eles têm uma preocupação maior aqui com algumas questões de alimentação, né? A gente sabe que no Brasil a Anvisa libera muitas coisas que em outros países não são liberados também. Então, desde agrotóxicos, né, até, enfim, outras questões. Então, por exemplo, os produtos alimentícios, né, a maioria, eles têm uma espécie de um semáforo. Então, acho que de 1 a 4, daí tem lá, tipo, verde e vermelho. E aí mostra o quão aquilo é bom para a saúde, digamos assim. Então, sei lá, o pãozinho deve ser tipo 2. O molho de tomate, que é feito do tomate mesmo, é 1. Aí o ketchup, a maionese já é 4, sabe uma coisa assim? Então ele vai mostrando assim e você vê que o sabor das coisas é um pouco mais leve mesmo. Então, por exemplo, você pega o achocolatado, o Toddy, você vai bater um Toddy, você toma ele, você vê que ele não é tão doce, sabe? Você vai comer um salgadinho, ele não é tão saboroso, as coisas são um pouco menos saborosas. Mas claro que você vai temperar em casa, você faz e a gente tem comido a comida com o mesmo gosto que a gente comia no Brasil, com poucas diferenças, assim. A gente ainda não tem comido feijão, porque ainda não temos panela de pressão, e os grãos de feijão são um pouco diferentes aqui, eles são um pouco maiores, pelo que eu dei uma olhada, mas tranquilo também, nenhuma grande mudança. O que realmente pesa em relação à comida em casa são os preços das coisas. Então, principalmente assim, o que realmente assim me chamou muita atenção e que para mim tem sido desafiador é a questão do preço da carne. A gente come muita carne, a gente faz musculação, eu, minha esposa e nosso filho. Então a gente come muita carne, a gente pensa em meta de proteína, a gente agora nem tenho batido meta de proteína, mas a princípio eu batia meta de proteína. E, e a carne é bem mais cara. Eu pagava no Brasil, olha, o peito de frango, o filé, que eu comprava num açougue que tinha um preço muito bom. Mas provavelmente pode ser que você que está vendo aí vai achar até caro o preço que eu pagava, porque em São Paulo, na Zona Oeste, ali as coisas são um pouco mais caras do que em outros estados. Mas eu pagava, por exemplo, R$ 16 no quilo do peito de frango. Aqui, o quilo do peito de frango sai 7 euros mais ou menos no mercado, que está com um preço bom. Então, daria tipo uns R$ 50, quer ver? Deixa eu ver aqui exatamente quanto que fica. 7 euros vezes uns 6,2, que é o preço que está o euro hoje, R$ 43. Então é muito mais caro, né? Mais que o dobro do preço. Isso o frango. Eu ainda não comprei carne de vaca. Então, por exemplo, eu não comi aqui em casa. O que a gente tem comido muito, que tem um preço bom, que sai ali na faixa de uns 5 euros, são alguns cortes de porco. Então, o lombo suíno, por exemplo, que é uma carne magra, saborosa e que tem um preço ali de uns 5 euros, que vai dar ali uns R$ 30. É isso mesmo? É, vezes seis, vai dar ali uns R$ 30. Então, é essa mais ou menos a troca que a gente tem feito. Agora, o peixe você vai ver por 8, 9 euros. A carne de vaca você vai ver ali também por uns 8, 9 euros, dependendo do corte até mais, né? Então, hoje que tem rolado mais o coração aqui tem um preço bom. Então, a gente tem comido bastante coração, que é 5 uns 5 euros também, o quilo, né? A gente tem comido lombo, que dá uns 5 euros também, e o filé de frango que tem que colocar na dieta, não tem jeito. Então a gente tem comido também. Agora, no restaurante, você vai na rua, é engraçado porque no restaurante não tem tanta diferença. Assim, o que acontece? Você não acha aqui o PF que você vê no Brasil que custa R$ 20, entendeu? 20, R$ 30, pelo menos lá em São Paulo. Era nessa faixa de preço que eu comprava ali na padaria. Então você não acha esse preço. O que você acha é o prato ali de restaurante que vai sair uns 50, R$ 70 mais ou menos, entendeu? Então assim, pensar que R$ 70 para você ir num restaurante, 80 com a bebida, é uma troca boa, que você vai gastar ali uns 12 euros pelo menos por pessoa, entendeu? Então é mais ou menos esse o preço. Pelo menos na minha realidade de São Paulo, o que acontece? Existem esses lugares tipo padaria, que vai sair ali o PF 20, R$ 30. Existe ali o restaurante
que vai sair ali uns 70, 80 reais, e existem os restaurantes mais caros, que daí vai sair mais. Então fica mais ou menos nessa faixa do restaurante, que não é nem o restaurante mais barato, que ficaria na faixa de uns 50, pelo menos na minha região, nem o restaurante mais caro, que às vezes você vai gastar uns 120 reais para comer. Então, um restaurante aqui, o mais barato daqui é mais ou menos esse preço. É uns 10 euros, 12 euros que você vai gastar. Então, enfim, tem um lugar que a gente vai, que é um chinês, que vale muito a pena. Porque é 10 reais, você come à vontade, você serve ali, tem várias carnes, ele tem uma chapa que ele faz na hora. 10 reais não, desculpa, 10 euros. Então é isso que quando a gente vai em restaurante, geralmente a gente tem ido lá. Que vale a pena, a gente gasta ali uns 12 euros e come muito bem. Agora, você vai numa hamburgueria, por exemplo, você vai gastar os mesmos 10 euros, entendeu? Não vai comer de repente tão bem assim, não vai comer tanto quanto você gostaria. Eu, pelo menos, como bastante, vale a pena esse lugar para mim. E aqui, os pratos, né, eles não são. Tem aqui arroz, feijão e carne também, eu acho que inclusive porque tem muito brasileiro. Mas tem um negócio que chama bitoque, né? Que aí é uma carne, e aí vem às vezes com batata, tem alguns bitoques diferentes. É o mais parecido com o que a gente chama de PF. Então, mas é uma coisa portuguesa mesmo. Então rola, né? O que eu fiz esses dias foi fui comer um bitoque, daí eu pedi para trocarem a batata por arroz, que para mim é mais comum. E eles toparam, falaram que tinham, tudo bem. Então é o mais parecido ali que a gente tem com o nosso PF clássico e vai custar isso, vai custar uns 70 pau. Não é barato não. Bom, então esse é o preço de comida na rua. Aluguel aqui é mais caro também. Então, a gente tinha um acordo muito bom de aluguel lá no Brasil, na verdade. Porque na época a gente pegou a casa, ela estava um pouquinho detonada e a gente deu uma melhorada nela. Deixa eu só tomar uma água aqui. Mas de maneira geral, o aluguel aqui é mais caro e mais difícil. Eles não alugam para geralmente 30 meses que a gente faz no Brasil, né? Aqui o máximo que você acha são 12 meses. Então, pelo menos nessa região, a região que eu moro é uma região turística. Então, muita gente arruma as casas para fazer Airbnb, para pegar temporada e ganhar mais dinheiro. Então, às vezes eles não querem alugar. Na época que se você vem aqui no verão daqui, né, que é invertido com o nosso, que seria o inverno do Brasil, você não acha lugar para alugar. Então vale a pena você esperar entrar ali no outono para você começar a procurar e chegar nos lugares, porque no verão as casas estão alugadas temporariamente para o pessoal que vem de férias. Então, mesmo assim, né? Então, muitas vezes eles não querem alugar mais do que um ano. Eu não consegui alugar aqui mais do que um ano. A minha mãe que chegou antes de mim também não conseguiu. Então, um ano já é um contrato considerado grande. Muita gente chega aqui e fica bastante tempo assim, alugando quarto na casa dos outros e tal, e demora assim para conseguir achar realmente um lugar para morar e se estabelecer, por conta dessa dificuldade, não só de disponibilidade, mas como de preço também. Então é difícil você achar alguma coisa tipo por menos de 1.000 euros, entendeu? E é isso, até uns 800 euros você acha, e é isso, 1.000 euros dá 6.000 reais. Então, para uma pessoa sozinha, não dá, né? A gente consegue juntos ali, né? Eu e minha esposa, a gente consegue se estabelecer. Mas para uma pessoa sozinha alugar uma casa, por exemplo, que uma casa maior, mais bem estruturada é difícil. Então, geralmente as pessoas dividem mais. Rola isso também no Brasil, né? Então, mas é mais caro. Então aqui assim você acha por 600 euros, acha por 700 euros, mas tem que garimpar muito, é difícil e, e é isso, são contratos curtos geralmente. Então essa é uma grande questão, né? Inclusive tem rolado uma discussão política até muito grande por conta disso. Eu não acompanho muito aqui, nem no Brasil, na verdade, mas eu sei que o pessoal tem falado muito disso, tem saído muito na mídia, né? Lisboa, que é a capital aqui de Portugal, o pessoal local tem reclamado muito, né? Porque isso é muito ruim para quem é morador, porque vira um lugar super turístico, os preços sobem muito, mas quem mora lá, que não ganha, né, o que muitas vezes o pessoal dos países nórdicos ganham, acaba tendo muita dificuldade de conseguir pagar aluguel. O que acontece basicamente é que Portugal é um país que para o europeu é barato de viver. Para o brasileiro é um pouco mais caro, né, do que morar no Brasil, dependendo da região é bastante mais caro. Para mim, que moro em São Paulo, aqui é mais caro, mas não é tão mais caro assim. E para o europeu é muito barato. Então tem muita gente que às vezes tem um trabalho online e consegue morar aqui muito bem, né? Então,
porque ganha lá o que é equivalente a um salário médio no seu próprio país, só que aqui em Portugal o dinheiro rende muito mais. Então isso cria uma desigualdade aqui também, né? Então os aluguéis sobem os preços porque tem muito nórdico vindo para cá com muita grana e que dá conta de pagar esses preços de aluguel, mas ao mesmo tempo a pessoa local, que é um trabalhador que recebe um salário médio para um português, não consegue dar conta desse mesmo custo de aluguel, desse mesmo custo de vida que está subindo cada vez mais. Então tem essa dificuldade sim, tá? Eu acho que assim, é necessário para 3 pessoas viverem, o que eu recomendaria é que ganhem no mínimo uns 2.500 euros. Né? Então, assim, para 3 pessoas, né? No caso, porque nós somos em 3 aqui na minha família, e só que o nosso filho já é grande, então ele já acaba tendo custo como se fosse uma pessoa adulta. Mas eu considero que o ideal seria realmente, assim, pelo menos cada pessoa ganhar uns 5 mil reais. Uma pessoa sozinha ganhar 5 mil, que ganha 5 mil reais morar aqui, né? Às vezes de repente você trabalha online e vai se mudar, dá conta, né? Mas fica apertado. É mais fácil 2 pessoas ganhando 10, porque daí divide custo, sabe? Então, de repente, né, para quem é casado, mas não tem filhos, pensar nos 10 mil ainda cabe. Eu acho que menos que isso já começa a ficar muito apertado. A gente está aqui com as contas, né, e tal, e então a gente tem que prestar uma atenção. Ainda estou entendendo muito, cheguei faz pouco tempo, cheguei faz aqui menos de um mês, mas ainda estou sacando um pouco melhor. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais aí sobre as percepções de uma forma mais madura, né, após um tempo maior aqui. Mas a princípio o que eu tenho sentido é isso. Um casal para morar sozinho tem que ter no mínimo uns 10 mil. Uma pessoa com 5 mil reais por mês vai passar um pouco apertada, tá? E mesmo um casal com 10 não vai ter, né, muito luxo, muita mordomia. Viver uma vida. Mas por outro lado, é isso, né? Você está num lugar que muitas coisas são mais baratas. Então você vai comprar um computador é mais barato, você vai comprar, né, alguma coisa eletrônica no geral, mas você vai viajar para um outro país, você pega o carro em 2, 3 horas você chega. Então tem algumas coisas que valem muito a pena e que você consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Vivendo ali um pouco com alguns luxos a menos, mas com outros benefícios a mais. Então vale a pena cada um pensar e ver o que vale a pena para si mesmo. Bom, falar agora já estamos acabando, mas falando um pouco sobre língua. O português de Portugal ele é diferente. Eles entendem muito bem o que a gente fala, principalmente porque eles consomem muito da nossa cultura. Então, YouTube, as crianças consomem muito, eles escutam muito nossas músicas. Então, eles entendem a gente muito melhor do que a gente entende eles. Eles falam muito rápido e para gente que já fala um pouco mais embolado por si só, fica muito difícil entender. Ontem eu fui num Burger King e aí o atendente falava comigo, eu não entendi o que ele falava. Minha esposa conseguiu entender um pouco melhor e aí ela que foi meio que falando com ele, mas era uma pessoa que já falava meio para dentro, e aí ainda mais rápido, com um sotaque super diferente, com algumas palavras também diferentes, você se perde completamente. O Samuel, né, nosso filho, ele sofreu bastante, ainda está se adaptando, porque chega na escola e não entende o que os professores estão falando. Então, isso é um desafio, assim, você vai num lugar, a pessoa... Ah, e tem uma coisa que é importante, eles não gostam quando eles falam e você fala tipo, hã? Ou você fala tipo, oi? Você tem que falar, desculpa, eu não entendi. Você tem que dizer, assim, eles não entendem essa expressão tipo, hã? Sabe? Eles acham meio desrespeitoso, assim. Pensando bem, até que é meio estranho mesmo, né? A pessoa fala um negócio pra você, você fala, hã? Né? Parece que você tá tirando o sarro dela. Então, eles não gostam muito, então tem que tomar esse cuidado de não falar tipo, oi? Né? Alguma coisa assim. Tem que falar, oi, desculpa, pode repetir, por favor? Alguma coisa do gênero. Então tem esse cuidado com a língua. Eu acredito que seja uma questão de tempo, espero que seja uma questão de tempo. Mas sei que é uma questão de tempo, sim. Então, com o tempo, a gente vai acostumando, o ouvido vai ficando treinado, né? A gente vai conseguindo entender cada vez melhor. E... Mas no começo é bastante difícil. Às vezes, para quem fala inglês, pode até às vezes ser mais fácil de falar inglês do que em português. E olha, todo mundo aqui fala inglês, né? Menos eu. As pessoas falam inglês, na escola eles já aprendem. Pelo que eu estou entendendo, nem existe essa terminologia de escola bilíngue, porque toda escola aqui é bilíngue. Eles falam inglês muito bem
Porque é isso, tem pessoas do mundo todo, e às vezes é um inglês que não é um inglês muito bom, muito correto, né? O pessoal pelo menos tem falado isso, que assim, não é um inglês certinho, é um inglês meio mestre Yoda, sabe? Eu não saber como fazer agora. Então você não conjuga direito as coisas, mas por outro lado, todo mundo se entende e meio que todo mundo fala, sabe? Então, então tem essa questão do inglês, para quem fala inglês é um facilitador. Bom, então é isso que eu ia dizer em relação ao trânsito. Logo de cara, quando eu cheguei, eu peguei um carro alugado para descer de Lisboa aqui até o Algarve. E basicamente a carteira de trânsito, a carteira de motorista, ela é válida aqui. Então você estando com a sua carteira, você pode utilizar e dirigir aqui em Portugal. Não tem grandes diferenças, uma coisa que é muito legal é que não tem tanto semáforo, eles usam muito a rotatória como com a mesma função ali do semáforo, né, de organizar. É, eles chamam aqui de rotunda, então tem muito menos farol. As estradas são muito melhores, é absurdo. Isso faz com que os carros também durem mais. Então você pega um carro que com uma quilometragem alta ali, sei lá, 200 mil quilômetros no Brasil ele é de um jeito, aqui ele é muito mais novo. Então as estradas são ótimas, quando você vê você já está passando assim a velocidade, não tem tanto radar, tanto controle ali eletrônico de velocidade. Eles têm às vezes uns lugares que você não pode ter uma velocidade mínima também, então tem que ser acima de 50. Então, para quem gosta de andar mais rápido é interessante. Eles têm um costume aqui que é muito louco de pegar muita contramão. Então tem assim alguns lugares, né? Você está numa via de mão dupla, e aí tem lugares que eles até têm uma setinha assim pintada no chão, mostrando que esse é um bom lugar para você ultrapassar pela contramão. E eles usam muito a contramão aqui. E às vezes esses lugares eles são tipo, meio que na curva, sabe? Então é meio absurdo, vira e mexe alguém, quando eu vejo tem um carro vindo na contramão, eu desacelero e dá um puta susto, assim. Mas eles fazem isso normalmente. É engraçado porque, por um lado, eles não têm pressa e andam super devagar, mas dirigindo, às vezes você vê umas pessoas chutadas assim na contramão. Eu dirijo razoavelmente rápido, até assim. Eu não, não sou uma pessoa que dirige devagar, mas comparando aqui com o pessoal, nossa, tem umas pessoas que passam voando do meu lado. Então, para quem dirige em São Paulo já está bem acostumado, né? Dirige no Brasil já está bem habituado, não é nenhum grande desafio. Você chega, você entende, tem as placas são diferentes, são totalmente diferentes mesmo, mas tem sinalizações no chão também, dá para ir meio que presumindo e sacando. E é tomar esse cuidado, assim, as pessoas não ficam buzinando aqui o tempo todo, o que eu acho ótimo, porque eu tenho uma super dificuldade com barulho. Então é mais tranquilo essa questão do trânsito ser menos barulhento também, as pessoas têm mais paciência. Então, por exemplo, na rotatória, as pessoas costumam esperar mesmo a pessoa sair da rotatória para entrar na rotatória. E são umas rotatórias grandes, não são pequenininhas que nem as do Brasil, são grandonas. E então, por exemplo, tem uma outra regra aqui que funciona aqui na Europa é que assim, a pessoa tá na faixa de pedestre, você para o carro, não importa. Você não fala, não vou acelerar para passar rapidinho, depois a pessoa atravessa. Não. Você dá um jeito de frear para a pessoa atravessar, porque é uma coisa assim, eu acho que fora a questão de lei, é uma coisa cultural muito forte. Eu já comi bola, já passei uma vez, tinha umas duas, acho que duas ou três mulheres, assim, eu só vi que estavam me xingando, eu falei, puta, não parei na faixa de pedestre. Então, às vezes, porque a gente às vezes não é por mal, é porque a gente está acostumado mesmo, né? O pedestre está meio longe ali da faixa, você fala, não, é mais fácil eu acelerar, porque no tempo dele continuar andando, ele vai chegar, enfim. Mas aqui não, você para o carro independente para esperar a pessoa passar. Bom, gente, espero que esse vídeo esteja sendo bacana para você. Eu quero que você, de alguma forma, interaja aqui com ele, se você puder. É o meu primeiro vídeo no YouTube, então espero que você possa, poxa, se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar aqui embaixo. Com certeza eu vou ficar acompanhando. Vou ver se tiver um comentário, vou responder. Então, se tiver dúvidas aqui também sobre morar em Portugal, comenta aqui. E eu espero que tenha sido algo útil para você, que tenha te ajudado e de repente possa ser que você chegue aqui mais bem preparado do que eu, que estou chegando aqui me sentindo às vezes meio perdido, tá bom? Um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo.